Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje eu quero tecer um breve comentário sobre duas figuras, dois pensadores, dois filósofos que aparecem no centro, no alto e no centro de uma pintura da autoria de Rafael Sanzio, intitulada A Academia de Atenas. Pintura essa que você já deve ter visto por aí. É uma daquelas obras que abrem livros didáticos ou livros de história da arte no período do Renascimento. Esta obra é uma obra muito conhecida, quiçá a obra mais conhecida do pintor italiano Rafael Sanzio. E nesta obra, Rafael cria uma espécie de panteão da filosofia grega antiga, no qual ele introduz todos os pensadores da antiguidade grega, da história da filosofia grega. Ele faz da escola, da academia, um panteão e ali insere todos os filósofos que contribuíram para a história do pensamento antigo, do pensamento grego. E no alto da academia, no alto da escola de Atenas, Rafael coloca as figuras de Platão e Aristóteles. Essas duas figuras aparecem em destaque no alto e a posição não é de somenos importância. Estes pensadores, estes filósofos são colocados no centro e no alto por serem identificados, por serem reconhecidos como os mais importantes, não apenas os mais importantes, não apenas da filosofia grega, da filosofia antiga, mas do próprio Renascimento, porque serão os filósofos revividos, por assim. Revividos não seria o termo mais pertinente, porque eles nunca perderam a vida ao longo deste arco histórico que vai do quinto século antes de Cristo até o século XV de nossa era. Portanto, no Renascimento, esse quadro Rafael pintou entre os anos 1509 e 1510. Estamos aqui no Renascimento e neste período a filosofia, tanto de Platão quanto de Aristóteles, vai encontrar um interesse, uma reinterpretação, uma releitura movida pelo entusiasmo de muitos intelectuais deste período. Estes, repito, serão os pensadores da antiguidade mais revisitados ao longo da Renascença. No próximo século, o século XVII, esses autores serão extremamente criticados, tanto pelo empirismo inglês, que vai tecer duras críticas ao platonismo,
seu idealismo filosófico, quanto pelo racionalismo cartesiano, que será extremamente crítico do aristotelismo, principalmente do Aristóteles lido e reinterpretado pela escolástica, sobretudo pela escolástica jesuítica, tomista, por essa corrente de leitura e interpretação de Aristóteles. Portanto, ao colocá-los no alto e no centro, Rafael está localizando-os no espaço, no lugar de prestígio que eles ocuparam no Renascimento. E existem alguns detalhes nas representações que Rafael fez acerca de Platão e Aristóteles que abrem como temas sobre os quais passaríamos horas aqui discutindo. Aliás, se quiséssemos comentar a postura, os instrumentos, a posição de cada pensador que se encontra na academia de Rafael de Sanzio, nós necessitaríamos de horas, talvez semanas e meses para interpretar, para ler, para explorar toda a riqueza contida nessas figuras, suas posições e os instrumentos que trazem consigo. Eu vou me ater apenas a alguns detalhes acerca de Platão e Aristóteles. E alguns, nem todos, claro, porque isso exigiria de nós muito tempo. Bem, nós sabemos, vemos pela pintura que estes dois pensadores trazem consigo duas obras. Eles carregam livros, são homens de livros. A Renascença é um período de livros, é um período de leitura, de muito cultivo do saber da erudição. Platão e Aristóteles trazem consigo livros e livros de sua autoria. Platão está carregando o Timeu, Aristóteles está portando a ética a Nicômaco. Ora, não iremos, claro, aqui não iremos nos ater ao conteúdo dessa obra e o quanto que elas são representativas neste período, porque, repito, isso exigiria de nós muito tempo, mas eu apenas vou pontuar, ressaltar que estas duas obras, o Timeu e a Ética, o Timeu de Platão e a Ética de Aristóteles, não foram escolhidas por Rafael a esmo. Elas estão ali porque são as obras mais lidas desses filósofos na Renascença, neste período. São as obras sobre as quais os homens de letras, de ideias, os homens de ciência, mais se debruçarão durante este período. Então, não são escolhas casuais, não são escolhas feitas a esmo. Elas têm um sentido para a época. Outro detalhe que nos chama a atenção é o próprio semblante de Platão. Se vocês repararem bem, o rosto de Platão na pintura de Rafael, na verdade, é o rosto de Leonardo da Vinci. Olha, Rafael está aqui prestando uma homenagem a Leonardo da Vinci, que em seus dias não era considerado um gênio. Michelangelo já era considerado um gênio por seus pares, por seus contemporâneos. Da Vinci, embora o fosse,
não era reconhecido enquanto tal, enquanto gênio. Rafael está prestando uma homenagem a Leonardo da Vinci e o rosto com o qual ele representa Platão é o rosto do grande da Vinci. Esse é um detalhe, e também aqui passaríamos um bom tempo a falar sobre isso. Outro detalhe é a posição dos dedos indicativos, dos indicadores, dos dedos indicadores, melhor dizendo. Ora, nós vemos que Platão aponta para o alto. Já Aristóteles aponta o seu dedo para baixo. Um aponta o dedo para o céu, outro aponta o dedo para a terra. Ora, aqui nós vemos duas vertentes de filosofia distintas. Uma voltada para um mundo ideal, um mundo etéreo, um mundo perfeito, idealizado, um mundo que Platão legou ao Ocidente, o mundo das ideias, que é mais perfeito e do qual este mundo não passa de uma mera cópia, por isso menos perfeito, por isso imperfeito. Ora, Platão aponta para o céu para indicar a existência de um outro mundo, o mundo das ideias, o mundo do conhecimento, o mundo das essências, o mundo das formas puras que nós podemos conhecer apenas, única e exclusivamente pelo pensamento. Já Aristóteles aponta para a terra e com isso Rafael quis indicar a importância que o Estagirita atribuiu à natureza, ao mundo físico, ao mundo tangível, ao mundo palpável, ao mundo dos sentidos. E aqui ressalto, para Aristóteles, o conhecimento parte dos sentidos. O único objeto do conhecimento que não parte dos sentidos é o pensamento. Todos os outros objetos de conhecimento partem dos sentidos. Daí a importância que a filosofia aristotélica vai adquirir, terá para o empirismo inglês um século adiante, um século à frente. Ora, Aristóteles aponta para baixo como que indicando que o objeto maior de sua filosofia, de suas ideias, de sua ciência, é o mundo físico, é o mundo natural. E outro detalhe que talvez alguns de vocês já tenham reparado, e que talvez outros não, é que nós nos atemos muito à posição dos dedos, dos dedos indicadores, mas nos esquecemos de olhar para os pés destes pensadores. E se olharmos para os pés, nós veremos que Platão está descalço e Aristóteles está calçado com as suas alparcas. Platão descalço e Aristóteles calçado. Ora, existe toda uma simbologia, um sentido nessas representações. Ora, Platão descalço, aqui é o símbolo da humildade. É quase que um Platão franciscano, né, por assim dizer. Ora, este Platão, lembrando que a academia de Atenas foi uma encomenda que o Vaticano fez a Rafael Sanzio, não é? Então, essa imagem de um Platão franciscano não seria uma imagem tão absurda assim, enfim, mas essa é uma interpretação, uma leitura meramente intuitiva, nada que tenha sido objeto de grande
de muita reflexão por parte deste professor. Mas Platão está descalço. E por que ele está descalço? Porque essa sua postura simboliza humildade. O Platão descalço é o símbolo do intelectual humilde, do filósofo humilde, do homem de ciência humilde. Já Aristóteles está calçado, porque Aristóteles representa o homem civilizado. Ora, nós temos aqui duas imagens contrastantes. Um homem descalço, um intelectual descalço e um outro calçado. Um descalço, simbolizando a humildade, outro calçado, simbolizando a civilização, o progresso, o desenvolvimento. Ora, esses contrários, na verdade, são representados por Rafael de Sanzio para indicar a leitura que este pintor faz, a leitura, a interpretação romântica que este pintor faz a partir do homem de ideias, do homem de filosofia, do homem de ciência. Ora, não há um conflito, não há um contraste entre um Platão que aponta para o céu, para o alto, e um Aristóteles que aponta para baixo, para a terra. Não há um contraste, há uma conciliação. Não há um contraste entre um Platão descalço e um Aristóteles calçado. Na verdade, há uma interpretação romântica que busca conciliar estes contrários, conciliar estes opostos. Ora, o mundo, o dedo indicador de Platão para o alto, busca nos despertar em nós a consciência de que existem outros mundos a serem descobertos. E isto em nada vai de encontro, choca, contrasta com o dedo indicador de Aristóteles para baixo, pois se há outros mundos que agora não conhecemos a serem descobertos, procuremos descobri-los como Platão o fez. Entretanto, não nos descuidemos do mundo que nós tocamos, do mundo que nós sentimos, do mundo que nós vemos, ouvimos, degustamos, tateamos, cheiramos, um mundo que se apresenta de forma imediata aos nossos sentidos. Não nos descuidemos deste mundo. Ora, o homem de ideias, o homem de filosofia, o homem de ciência, é um homem que se vale dos recursos do progresso. Por isso ele se calça de alparcas, como Aristóteles. Entretanto, ele não ignora a sua origem humilde, não ignora que um dia ele sentiu na pele que cobre os seus pés, o terreno ora frio, o solo ora frio, ora quente da terra sobre a qual ele pisava. Ora, utilizemos e empreguemos os recursos que nos foram legados pelo progresso, pela ideia de civilização, que é uma ideia que será problematizada na sequência, mas que ainda não é um problema para Rafael de Sanzio e os intelectuais de seu tempo. Recorramos
portanto, aquilo que o progresso nos apresenta e façamos dele o maior uso, sem ignorarmos a nossa origem humilde, sem, ora, por mais ciência, por mais conhecimento, por mais saber que este homem de ideias, este filósofo, este cientista, este motor do progresso tenha adquirido, que ele não perca a humildade em ouvir aqueles que menos ciência possui que ele. Aqueles que menos filosofia, ou talvez nenhuma filosofia, possuam. Não se esqueça, não ignore que a humildade é o motor do conhecimento, porque quanto mais conhecimento o homem adquire, maior a certeza que ele tem acerca daquilo que ele ignora, acerca daquilo que ele não conhece, acerca daquilo que ele ainda precisa descobrir e aprender. O progresso, o homem de ciência, é um homem que está no motor, que se coloca como motor, como fundamento do progresso, mas que de forma alguma ignora a sua própria ignorância, porque sabe, e aqui para me valer dos versos de Horácio, amigo do Hamlet de Shakespeare, porque sabe este cientista, este filósofo, que há muita coisa entre o céu e a terra que não compreende, sobre a qual, que não compreende a nossa vã filosofia. Ora, o ideal para Rafael de Sanzio é este cientista e filósofo que está entre o céu e a terra, está entre o alto e o baixo. É a figura que chegou num ponto de equilíbrio. Este, na leitura de Rafael Sanzio, é o filósofo ideal, o cientista ideal. E ainda que alguém não concorde com esta leitura, todavia ela se mostra extremamente sedutora, extremamente apaixonante. Pelo menos, com ela eu aqueço de forma incondicional. Tomara que seja também uma leitura sobre a qual você aquece ou concorde em termos daquilo que seria uma figura bastante sugestiva, bastante prazerosa, por assim dizer, bastante idealizada, por assim dizer, acerca do homem de ciência e de filosofia. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, divulgue-o aos colegas, conhecidos que buscam um espaço como este de divulgação de conhecimento, nos ajudando a levá-lo a um número maior de pessoas. Um grande abraço e até a próxima.